Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Estamos dando continuidade ao assunto de urbanização. Vimos, numa outra aula, o processo, o conceito de urbanização. Hoje nós vamos ver o processo de urbanização nos países desenvolvidos. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo que é extremamente visual e gostaria que vocês percebessem essas questões. Quando a gente fala de urbanização, quando nós falamos de urbanização nos países desenvolvidos, nós devemos pensar, devemos configurar que isso é resultante do processo de industrialização. Então, o processo de industrialização no qual nós estamos falando da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, que vai se dar onde? Na Europa. Então, o processo de industrialização vai acabar atraindo a população que estava no campo e vai gerar o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização nos países desenvolvidos é um processo mais antigo. É um processo que se deu de forma mais lenta, digamos assim, mais planejada, mais organizada. Isso é muito importante. É um processo de urbanização nos países desenvolvidos, é um processo antigo, se dá a partir da primeira e da segunda revolução industrial. 1750 na Inglaterra, depois 1840 na Europa, e aí atraindo a população. Só que esse planejamento urbano ele foi feito a longo prazo. Então, aí eu quero chamar a atenção de vocês para o aspecto visual. Quando nós pensarmos uma urbanização num país desenvolvido, é uma urbanização mais, digamos assim, limpa, bonita, organizada, atraente, onde a própria cidade ela é ali um ponto turístico. Ela traz uma beleza, ela traz uma luz, ela traz uma arquitetura, ela tem todo um conjunto, ela tem uma harmonia. E nestas cidades, vamos pegar aqui o exemplo de Amsterdã, o exemplo de Paris, o exemplo de Londres, o exemplo de Berlim, são cidades que vão apresentar um gigantesco sistema de transporte intermodal. E eu não estou falando não estou falando do comércio, estou falando para a população, para o pedestre, Nós vamos ter ciclovias, nós vamos ter aeromóveis, nós vamos ter então carros elétricos, Nós vamos ter ali patinetes, nós vamos ter trens, metrôs, nós vamos ter ali e os automóveis. Só que em muitas dessas cidades as pessoas elas nem precisam de um automóvel, porque elas utilizam o trem, o ônibus, o aeromóvel. Então, exemplo, Amsterdã, Paris, Londres, porque nós temos uma infraestrutura muito grande, uma oferta muito grande. Perfeito? É isso que nós devemos pensar. Então, ela se dá, a urbanização nos países desenvolvidos, como eu disse para vocês, consequência da Revolução Industrial, provocada pelas indústrias, com a Revolução Agrícola, ela é gradativa, planejada, organizada e, naquele período, uma absorção dessa mão de obra dos imigrantes. Então, é um aspecto bonito. É um aspecto interessante, planejado como essas ruas, essas avenidas que estão desembocando, e não é coincidência todas elas no Arco do Triunfo. E reparem nessa imagem, as avenidas arborizadas, as avenidas milimétricas, com todo esse conjunto arquitetônico, tem toda uma engenharia. Tem toda uma preservação dessa memória, dessa estrutura. Eis uma cidade planejada. O exemplo, então, Paris. O exemplo aqui, preservação da memória e também modernidade, Londres. Então, são cidades fantásticas. E o que dizer de Barcelona? Meu Deus, parece uma fatia de bolo, um bolo gigantesco cortado. É tudo milimétrico. Reparem, nas quadras, em cada quadra, nas esquinas, os prédios são arredondados, não temos pontas. É todo um traçado pensado, organizado. Isso é planejamento urbano. Isso é planejamento urbano. Então, tem uma estrutura. Amsterdã, o que dizer? Então, barcos, bicicletas, carros, ônibus, BRTs, enfim, aeromóveis. Nós temos muitas possibilidades. Não tem como não se empolgar. Não tem como não se empolgar. Então, é um cenário espetacular em termos dessa organização. E aqui eu trago para vocês uma imagem que foi
inclusive cedida gentilmente por um aluno. Quero mandar um forte abraço para ele, um aluno de Bento Gonçalves, é um holandês, filho de um holandês, e a mãe brasileira, no qual ele trouxe aqui uma imagem, digamos assim, uma moradia de baixa renda em Amsterdã. É algo assustador, porque aqui nós temos organização, planejamento, um aspecto cuidado. E onde é que nós vamos encontrar, né, essa cidade? Em países com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, muito elevado. Então vamos associar cidades, né, desenvolvidas aos países desenvolvidos, com IDH muito elevado. É claro, aí vai aparecer Europa, né, vai aparecer Japão, nós vamos ter principalmente cidades europeias aqui, né, divulgando, mostrando este cenário, com uma população, quando a gente pensar na idade das pessoas que vivem, a idade da população, uma população adulta para idosa, uma pirâmide idosa, uma pirâmide idosa, vai ser marcada por uma pirâmide etária da população idosa, com a necessidade de repor a população jovem, com uma taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição. Então, eis o quadro que nós vamos ter. É impressionante, mas ao mesmo tempo é muito triste, né? Acabou. Valeu. Até a próxima.